Olá, bem-vindos ao canal Mineiro de Dados. Hoje a gente vai fazer um vídeo bem rapidinho para que vocês possam fazer a sua primeira rede de retweets. Fácil, rápido, de um jeito que qualquer criança pode fazer, ok? Pois muito bem. Primeiro você precisa ter um conjunto de retweets. Se você por um acaso não tiver coletado ainda, dá uma olhada aqui em cima, vai ter um card mostrando o vídeo onde eu explico dois métodos Nutella para que você possa estar coletando tweets, tá? A gente vai utilizar os dados de um desses métodos, que é o IFTTT, If This Then That. A gente vai agora, né, na nossa conta do Google e a gente vai chegar nessa conta e dentro dessa conta a gente vai ter várias coletas que foram feitas aí em outras aulas, né, para a gente poder conhecer um pouquinho mais. Essa conta, por um acaso, vai ter lá no Drive uma pastinha que foi criada para o If This Then That. E é essa pastinha que nós vamos ir atrás. Aqui a gente vai dar uma olhada aqui no If This Then That. Vai ter a pastinha Twitter. E vamos procurar uma pastinha aqui, que é essa daqui. Isso aqui foi uma coleta que foi feita em um dado momento de tweets que tinham a hashtag Altmetrics, ok? Bom, como é que a gente faz aqui nesse caso? Primeiro a gente seleciona tudo, ele faz pastinhas a cada 2000, né? Ele vai gerando novas planilhas a cada 2000, então teria repetições, esse aqui é só de um determinado período, só para mostrar como exemplo aqui da nossa análise. E nós vamos aqui selecionar tudo, esses 2000, e vamos jogar isso para uma nova planilha antes de tudo, ok? Porque aí agora a gente vai começar a trabalhar ela. Para isso a gente agora tem que ordenar, porque se você perceber bem, todos os retweets eles começam com RT, espaço, arroba, que foi retweetado, né? E dois pontos, espaço. Isso é como é feito pelo IFTTT, por isso que é IFTTT, por isso é bem mais prático. Eu vou agora fazer uma classificação deles, para poder ordenar isso, porque se eu classificar pela coluna B, eu vou juntar todos os retweets num determinado ponto, o que vai facilitar muito a minha vida. Aqui, por exemplo, são pessoas sendo citadas, né, logo de cara. Aqui são hashtags que foram usadas em outros momentos, mas a gente vai chegar à conclusão de que retweet mesmo é um volume menor desse total. É bom porque você já pode guardar isso e dizer, olha, de tantos tweets que eu acompanhei, tantos eram retweets e a minha rede de retweets representa, né, esse conjunto aí que a gente está falando, ok? Vamos para cá, buscar os dados todos de retweet desse período. Vários aqui do Jason Freeman, Han Commander, pessoas conhecidas aqui nossas, né? Para quem trabalha na área, a própria Plum Analytics, a própria Altmetric, copio e colo aqui. Vou criar agora mais uma planilhinha. Pronto, está aqui. Bom, esse é o volume de tweets que eu vou poder trabalhar com retweets para poder montar a minha planilha. Mas, se você perceber bem, desses 2000, eu tenho um volume de retweets aqui até que não está mal, 1151, né? Vamos copiar esse material aqui para dentro de um Notepad++ para a gente fazer mais um trabalhinho em cima disso. Vocês vão perceber algumas coisas aqui. Primeiro, tem uma tabulação aqui, como vocês podem ver, logo em seguida, né, do início do retweet. Segundo, vocês podem perceber que há casos onde você vai ter essa situação aqui, dependendo de como vem, né, ele está vindo com uma aspas antes do RT. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é dar uma limpada nisso. Então a gente vai dar um search, replace, e vamos retirar a aspas. Replace all. Nós vamos já pegar o dois pontos espaço, que é a finalização dele, e substituir por /t. Esse /t aqui é para botar uma tabulação. Não se esqueçam de no Search Mode aqui mudar para Extended no Notepad++, porque senão você não vai fazer isso corretamente. Ele vai botar literalmente /t em vez de fazer uma tabulação. Dei um Replace All, ok. Fez aqui. Vou agora selecionar tudo. Ao selecionar tudo, eu vou dar um Edit Line Operations e vou pedir para fazer uma ordenação lexicográfica, aqui para mim, bonitinha. Eu vou dar agora novamente um Search, Replace, e vou procurar o /t, né, que é o tabulação, RT espaço, e vou mandar trocar esse /t, RT, /t. Vocês vão entender por quê. Vou dar um Replace All. E o que vai acontecer? Quando tiver o retweet, ele vai fazer esse
essa ordenação aqui, fazendo esse pulinho. E ele já vai separar quem está sendo retweetado. Podemos agora selecionar esse material todo e colar lá na nossa planilha. Tem várias maneiras, existem 1000 maneiras de você fazer na Neston, invente a sua. Essa é apenas uma que eu estou propondo aqui para facilitar a coisa. Eu agora já, malandramente, vou colar na segunda linha e vocês vão entender por quê. Bom, colei aqui na segunda linha, vou pedir para selecionar isso aqui tudo, vou pedir para dar uma ordenação pelos dados, vou pedir para fazer uma classificação. Vou dizer que tem cabeçalho nesse caso, porque para mim vai ser importante, e vou pedir para ele fazer essa classificação pela coluna B, porque a coluna B é onde vai estar o retweet, gente, vai estar o RT. Peço para classificar, e aí vocês podem ver que os que são RT estão todos aqui, e vai ter depois uma rabeta aí de coisas que não tem nada a ver com retweet. Pode acontecer, de repente, de ter vindo aí, ó, tá vendo? Vários outros ali que já não são do meu interesse. Teve até um caso aqui que deu um probleminha, que foi esse da Altimetric aqui, muito provavelmente é um retweet no old style, ou seja, a pessoa fez na mão o retweet em vez de fazer o retweet pelo sistema. A gente pode corrigir esse caso manualmente. Não tem problema, porque havia claramente a intenção de ser um retweet. Eu vou botar para cá. E vocês já podem ver que depois ele já limpou para mim o processo em que ele botou para a coluna seguinte o conteúdo, né, que foi retweetado, que não é algo que vai entrar em questão aqui dentro. Vamos agora para o topo. Podemos apagar essa coluna D porque ela não nos interessa, então vou excluir coluna. Posso apagar também essa coluna de retweet porque ela também não nos interessa. E eu já tenho aqui outras colunas que eu posso também adiante, só para garantir que a minha planilha está bem limpinha, eu posso apagar. Vou dar um excluir aqui também. Pronto. E eu tenho o resultado bem limpinho aqui. Agora tem uma coisa que é muito importante nisso tudo. Na verdade, aqui o que ele está dizendo é que esta pessoa retweetou essa. Então, na verdade, a fonte, o source, é essa daqui. O target, vamos chamar assim, foi quem retweetou, está do lado de cá. A gente vai dar uma invertida nisso. E nós vamos agora apagar essa coluna. E eu tenho agora as colunas de quem, na verdade, os targets seriam quem retweetou, de que conteúdo. Ou seja, eu fiz essa relação de retweet na direção de para onde foi o conteúdo, né? Na propagação do conteúdo. A gente pode também fazer esse processo ao contrário. Eu gosto mais de fazer desse jeito aqui. Basta eu selecionar isso aqui tudo até o final. Os 1151 que a gente tem aqui. Na verdade, vai ficar com 1152 agora, porque a primeira linha ficou como uma linha de cabeçalho. Eu vou colocar esses dados todos aqui, dar um Enter. E vou salvar esse arquivo. Retweets altmetric.csv. E eu vou chamar de CSV, apesar de ser separado por tab, tá? Pessoalmente, eu gosto de chamar os Tablet Separated Values de TSV, de tab. Porém, alguns softwares não identificam TSV. Então, estão acostumados a receber o arquivo, mesmo que seja separado por tab, por ponto e vírgula, por qualquer coisa, estão acostumados a receber ele como CSV e perguntam qual é o separador. Tá? Então, por uma questão de praxe, para quem não está muito acostumado, eu recomendo que use .csv, apesar de ser separado por tab. Eu costumo usar TSV porque gosto mais, mas nesse caso eu vou seguir nesse caminho mais fácil aqui, tá bom? Salvei esse material, eu já tenho minha entrada pronta, basta eu levar para o GEF. É só aqui no GEF, vou executar o GEF para a gente poder começar esse processo de importação. E aí a gente vai poder ver essa rede de retweets ser montada rapidinho para a gente aqui. Coisa bem tranquila. Bom, eu tenho que puxar a janelinha do GEF que ficou lá do outro lado. Ó. Então, vou botar ela para cá. E eu vou agora usar exatamente esses retweets agora. Vou fazer um file, import spreadsheet. Na minha área de trabalho eu vou procurar o retweets altimetric.csv, como está colocando aqui. Tá? Open. E na hora que eu der o Open, ele já vai identificar que essa é uma edges table, né? Quer dizer, uma tabela de arestas, ok? Já encontrou o separador como sendo tab e é só fazer a importação. Muito simples. O que ele vai perguntar aqui é uma coisa importante. Ele vai dar uma espécie de alerta, não é um erro, dizendo que ele encontra arestas paralelas. O que ele está querendo dizer com isso? É que existe mais um caso onde você está tendo uma aresta que vai de um lugar para o outro. E é claro, porque tiveram mais de um retweet feitos de uma mesma pessoa a partir de uma mesma conta, né? Quer dizer, tipo, eventualmente eu posso ter retweetado
2 vezes a conta do tweet da Altmetric. Então ele pergunta o que é para você fazer. De uma maneira geral, o default dele é fazer a soma, ou seja, ele vai gerar um somatório do número de vezes que for retweetado para considerar como um peso. Também é um grafo do tipo direcional nesse caso, porque tem um vínculo, né, de direção, ou seja, foi a minha conta que fez o retweet da outra, logo a informação partiu da conta da pessoa e foi para o outro lado. Eu posso dar OK. E pronto, nós temos aquele primeiro grafozinho feioso que a gente conhece, ok? Posso rapidamente fazer alguma formatação aqui, só para não ficar tão feinho. Eu vou rapidamente rodar aqui um Force Atlas 2. Acho que não, vou direto botar um if and nesse caso. Não run. Ele rodou para mim, ficou até interessante. Esperar ele fazer a situação. E vocês percebem que há casos aqui de nós que ficaram perdidos porque não fazem parte desse grande core. Qual seria naturalmente o primeiro filtro que a gente usaria aqui, né? O primeiro filtro que a gente usaria topológico seria pedir só o componente gigante e executar. Assim a gente já fica com esse componente gigante aqui, que é o principal. Eu posso fazer aqui um rotate também, que acho que vale a pena. Acho que ele vai ficar mais simpático se eu rotacionar ele. Vou botar aqui menos 10 graus também para dar um ajustezinho. Acho que assim ficou simpático. E vou dar uma compressão leve também para ele ficar mais bonitinho. Um contractionzinho. Vou fazer um contraction já de 0 a 0.7. Acho que ficou bom. Vou centralizar. Pronto, está aqui. Feito isso daqui, eu também posso pedir eventualmente um no overlap, só para ver se ele vai ficar razoável com o no overlap, se não vai interferir muito. Vamos ver se não vai desfazer muito. Ficou razoável com o no overlap, não ficou ruim não. Podemos colocar ele assim. Pedimos novamente essa centralização e vamos começar a trabalhar um pouco mais nesse gráfico. A primeira questão que a gente vai querer saber é qual o tamanho dessas bolinhas. Bom, a gente pode dizer que aquele que tem o maior out degree, ou seja, que é o maior provedor de informação, vai ser maior do que aquele que meramente é o que mais está fazendo, né, esse processo. Ou seja, é a capacidade de replicação que eu vou querer ver, né? Ou seja, a minha informação foi muito replicada. Isso seria um out degree, porque ele está saindo, né, da conta que foi retweetada para outra, neste caso, nesse formato que eu fiz aqui. Pode ser feito no sentido reverso também, depende de como você vai querer estruturar o seu diálogo, né, nesse caso. Eu fiz aqui, ele já fez uma grande mudança no modelinho. Vou botar aqui, eu vou pedir para ficar um pouquinho maior, para 0,50 e dar uma apply. Acho que ficou bem bom, ficou bem interessante. Vamos pensar aqui um pouquinho também na questão dos títulos. Acho que os títulos também podem oferecer um ranking em relação ao out degree. E a gente poderia botar aqui meio para 2,5. Se eu clicar aqui, a gente já vai ver como é que vão ficar as fontes quando a gente fizer o texto. Tem um detalhe que quando ele faz essa importação, que está lá no Data Laboratory, porque ele vai vir sem o label, porque como nós importamos a partir dos nós, desculpe, das arestas, as arestas vão migrar para dentro do ID. Então, o que você precisa é pegar esse ID que tem aqui, né, e jogar para o label. Então, a gente faz um copy data do ID para o label, que ele até ofereceu aqui, e pronto, agora no nosso overview nós temos nomezinhos para todo mundo, já ficou bem mais simpático. Bom, vamos dar uma limpada também um pouquinho nesse grafo, né? Eu vou botar um out degree range aqui, em seguida, só para fazer essa filtragem. Então, eu vou escolher esse out degree range aqui e vou dizer que ele tem que ter no mínimo o valor de 1, tá? E vou colocar ele no Giant Component aqui primeiro, vou botar ele como um subfiltro dele. Vou aumentar ele aqui, o out degree, para no mínimo 2, para ele diminuir bastante. Agora sim. Então, só apenas aqueles que, por um acaso, conseguiram ter uma propagação maior, ou seja, para pelo menos 2, deram 62 nós, é que estão mantidos aqui. Eu clico nesse azinho daqui, rapidamente, que ele vai dizer que é para esconder os nós que não têm essa capacidade, não têm essa característica. Ele já faz essa exclusão aqui. E agora eu posso tirar esse filtro, dar um stop nele, pegar o out degree range e remover. E eu já tenho um grafo bem melhor. Vamos agora fazer a colorização final, nesse caso. E é exatamente isso que eu vou tentar. Eu vou tentar fazer uma partição, nesse caso, na verdade um ranking. Eu vou pedir que esse ranking seja um ranking de out degree.
Em vez de ser uma cor como essa que ele está colocando aqui, eu posso fazer uma escolha fazer uma escolha mais térmica, né? Vamos dizer que eu comece, de repente, de um azul e vá em direção ao vermelho, né? Eu botei essa daqui, eu vou inverter ela para ficar melhor e eu vou aplicar. E aí ficou interessante, porque os que são maiores, né, os maiores nós, mais representados com alto degree muito elevado, vão estar mais para o vermelho, ou seja, são os mais hot, e os que vão ter namas menores vão ser mais azuisinhos. A gente pode até usar isso para dar uma atenuada um pouco nessa diferença do tamanho dos nós, que está muito forte. De repente eu vou botar de 5 a 25, não preciso exagerar tanto, para não ficar tão forte, e vou jogar agora para o preview. E agora eu dou um refresh. Pronto, agora eu tenho a minha primeira rede de retweets. Olha que belíssima ela ficou bem bonita. A gente pode agora ajustar aqui o Default Node Label lá para cima para ele aparecer, porque senão ele não vai aparecer. Nos settings nós vamos pedir para botar os nomes, né? Vamos botar um tamanho pequeno para essa fonte também e dar um refresh. E a gente vê quem são esses principais atores aqui. Pode até aumentar um pouquinho, né? Ficou bem pequeno. Dá OK, refresh. E a gente consegue ver esses principais atores aqui dentro que tiveram as contas que foram muito retweetadas. Altimetric extremamente retweetada e outras aqui que a gente não está vendo com a mesma facilidade, porém que estão aqui. Dá uma mexida na opacidade, podemos botar uma opacidade menor, podemos botar aqui uma borda um pouco mais grossa para ficar mais simpático. Os edges a gente pode tentar fazer um rescale with e aumentar aqui para 5.0 e dar um refresh para não ficar com linhas tão fortes. Vamos botar um pouco mais fortes, acho que vale. Talvez 8, gostei mais do que. E ficou bastante simpático o meu gráfico. Você vê que eu consigo ver os nomes dos principais, né, que estão aqui, ele não botou de todos. Eu só estou achando que a oscilação aqui do tamanho das fontes não ficou muito bom. Para esse caso eu vou dar uma correção ainda aqui. Eu vou tentar diminuir um pouco isso, essa diferença aqui na fonte. Dizer que a fonte mínima que ele vai utilizar vai ser 1 e a máxima vai ser 2. E vamos ver no preview como é que vai ficar, se não vai ficar um pouco melhor. Melhorou um pouquinho, você consegue ver melhor a Plum Analytics, né? Talvez ainda pudesse mexer um pouco mais nisso, aumentar para 2, aumentar para 3 aqui, dar um apply. Deixa eu ver se no preview vai ficar mais confortável. Agora eu gostei mais, achei bem mais bacana. Você vê que tem a opacidade colocada aqui, o texto está pela frente, a gente consegue ver um material com mais razoável percepção, ok? Podemos até diminuir um pouquinho mais a opacidade disso aqui para uns 70, talvez, 70, peraí. 70. E aplicar e dar um refresh. E nós temos aqui a nossa primeira rede de retweets, bem bonitinha, bem simpática. Poderia se fazer outros tipos de configuração. A gente poderia tentar ver se fazia colapsava ela mais um pouquinho, juntava ela mais um pouquinho para deixar um pouco mais clara, né? Talvez conseguir chamar um pouco mais a atenção desses nomes, né, que estão aqui, talvez um pouco não tão bem colocados, não tão claros quanto a gente gostaria. Podemos trabalhar um pouco mais isso, mas aqui você consegue ver que esses menores, que seriam aqueles que só retweetaram uma vez aquela conta, né, e não tiveram suas próprias contas retweetadas pelo menos mais de uma vez, elas não estão aparecendo com título, porque eles são propagadores, né, que foram mais adiante de algum conteúdo, mas o conteúdo principal partiu dessas contas aqui, como vocês podem ver. Chama Current e outros aqui. Eu vou dar mais uma mexida na fonte, porque acho que vale a pena nesse caso. Dar um apply, só para fazer bem sutil essa diferença. E acho que melhorou bastante aqui. O thickness ficou bem melhor para as fontes. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele foi bem rápido para tentar exatamente dar para vocês uma noção de como é que você rapidamente pode buscar um conteúdo e jogar ele para dentro de uma rede de retweets, dentro do Gephi. Se você curtiu, curta o canal, siga a gente, dê um joinha no vídeo, assista, que vai ficar aqui linkado, se você chegou até aqui e não sabe como é que faz essa coleta no IF, no If This Then That, assista o Métodos Nutella para coletas no Twitter, porque você vai ver como é que você vai poder fazer essa sua planilha. Daqui a uns 7, 10 dias você já vai ter dados suficientes para isso, para começar a brincar. Um grande abraço, gente. Até a próxima.